primeiro pressuposto que precisamos analisar é que o advogado, ele defende direitos, ele não defende pessoas. O advogado, ele é o profissional responsável por observar o cumprimento justo e preciso da lei. O advogado, ele entra no jogo processual para pedir respeito às regras que são contidas na lei. O nosso dever é fazer com que a lei seja cumprida dentro dos limites legais. Com isso, eu quero dizer que ninguém pode ser condenado sem provas. Existem nulidades no processo e existem também prazos que prescrevem. Portanto, o advogado é aquele que está ali para garantir o direito do seu cliente, seja ele autor ou vítima. Defender direitos ou fiscalizar o cumprimento da lei é paradoxalmente distinto de conivência com o erro, com crime ou com delito. O profissional ele está ali em favor do seu cliente para observar o cumprimento da lei e se atentar para que não haja abusos. O engano está em achar que o advogado criminalista ele só defende o réu, ele só defende aquele que cometeu algum tipo de crime. O advogado criminalista ele também pode atuar em defesa das vítimas. Não podemos ter a arrogância de achar que nunca precisaremos de um profissional que nos defenda. Outro ponto interessante também é que essa acusação que o advogado ele está defendendo o bandido, não se sabe se esse cliente que o advogado está defendendo, se realmente ele é o autor do fato, daquele crime. Porque muitas das vezes pessoas sofrem acusações injustas. E aquele que está sendo acusado, na verdade, é a vítima. Então, essa precipitação em julgar o profissional por ele estar defendendo alguém que está sendo acusado, não significa de fato que ele está defendendo alguém que cometeu crime, pois essa pessoa pode ser inocente e esse profissional pode, nesse momento, estar evitando uma grande injustiça, que é a privação da liberdade de uma pessoa que foi acusada injustamente. Aqui está o perigo desse julgamento que as pessoas e a sociedade faz de alegar que o advogado é aquele que atua em favor de criminosos ou defende bandido. O advogado, em especial o criminalista, é aquele que vai assegurar que, mesmo sendo uma pessoa acusada de algum delito, é aquele que vai assegurar que a pena que essa pessoa vai receber em desfavor daquilo que ela cometeu é uma pena justa referente àquilo que ela praticou, nem mais e nem menos. É o advogado, é o profissional que vai observar essas questões. Se a pena que vai ser aplicada é a pena referente àquilo que a pessoa praticou. Porque é muito comum a pessoa responder por algo mais gravoso do que aquilo que ela realmente fez. Então, se a pessoa praticou um certo delito e está sendo acusada de um delito mais gravoso, isso significa que a pena dessa pessoa será maior do que aquela que ela realmente deveria pagar. Então, é o advogado, é o profissional que vai observar essas questões e vai evitar qualquer tipo de abuso em favor do seu cliente. Isso não significa conivência com o erro ou com a prática ou com o delito que essa pessoa praticou. São coisas completamente distintas. Mesmo que o advogado ele esteja sob a defesa de uma pessoa acusada de cometer um certo delito, de maneira nenhuma o profissional se confunde com o seu cliente. E ninguém pode ser acusado, ninguém pode ser condenado antes do devido processo legal. Uma pessoa, ela só é considerada culpada realmente de qualquer atitude, de qualquer delito, depois do devido processo legal, depois de sentença judicial transitada em julgado. Antes disso, o que impera é o princípio constitucional da presunção da inocência. Existe, né, todo meio de prova para saber, toda análise, perícias e coisas correlacionadas para saber se de fato a autoria daquela prática, daquele crime, foi realmente aquela pessoa que cometeu. Então, o advogado ele tem um papel fundamental no equilíbrio da justiça. Portanto, a atuação desse profissional, em especial o advogado criminalista, não pode ser interpretada pela sociedade como defesa de quem comete delito ou como defesa de quem comete crime. Uma coisa não tem relação com a outra. Nesse sentido, voltamos para a premissa, que é o fato de que o advogado ele observa os direitos, não defende pessoas, mas defende direitos. Direitos estes que cabem tanto a mim quanto a você, quanto ao autor, quanto ao réu, quanto àquele que cometeu um crime, um delito, ou em favor do inocente, da vítima.
Todos têm o direito de ter um processo justo, uma sentença justa e de serem representados judicialmente, independente da natureza das emoções que confrontam a sociedade. Portanto, devemos fazer uma ponderação melhor. Não podemos fazer análises precipitadas ou juízo de valor precipitado, pois aquele que a sociedade ou a mídia pode chamar de bandido pode ser um inocente, pode ser eu, pode ser você. Portanto, que não façamos julgamentos precipitados. Não sabemos se um dia a vítima pode ser um de nós. Assim, eu deixo o meu recado e encerro aqui esse tema. Comente, deixe aqui a sua opinião. Um abraço.